Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Humanamente, o seu espaço de acolhimento aqui na Band News FM para a gente falar sobre saúde mental. Tá estranhando essa voz? Então eu repito, eu, Ivan Brandão, é que estou à frente aqui nessa temporada 2024, pelo menos no start da temporada 2024 do Humanamente, enquanto a Roberta Russo cuida da Clarinha, que veio ao mundo no apagar das luzes de 2023, mas veio com saúde, já está no colo da mamãe. Roberta Russo em breve estará de volta aqui conosco. E quem está sempre com a gente é o Dr. Daniel Barros. Mais uma temporada, mais um ano. Até quando pode falar Feliz Ano Novo, doutor? Feliz Ano Novo para você. Feliz Ano Novo para você, para os ouvintes. Bem-vindo, né, ao Humanamente. Vamos que vamos. A gente vai falando Feliz Ano Novo enquanto estiver feliz, enquanto estiver novo. É isso, boa. E hoje a gente vai falar sobre primeiros socorros psicológicos, né? Eu acho que é um assunto que interessa para muita gente, porque a gente está falando aqui como lidar em situações em que a outra pessoa está sofrendo, em que a outra pessoa tem um problema e também saber o que não fazer, né? Como não reagir. Para ajudar a gente nesse debate, Humanamente recebe hoje a especialista em psicologia hospitalar, Kathleen Mendes, psicóloga. Seja bem-vinda ao Humanamente. Kathleen, obrigado aí por aceitar o convite, tudo bem? Olá, bom dia. Eu que agradeço o convite. Deixa eu dar feliz ano novo para vocês também, então, né? Se a gente ainda pode dar. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje, podendo conversar um pouquinho desse tema, que é um tema aí que eu estudo, que eu gosto. Então, obrigada mais uma vez. Socorros psicológicos, a gente está falando disso, né? Lidar com os primeiros sinais de sofrimento do outro. Eu fiquei imaginando a seguinte cena. Você encontra aqui o doutor Daniel nos corredores da Band e fala: e aí, doutor, tudo bem? E ele fala: não. Né? Que é totalmente contra a convenção social e de repente você não sabe como reagir àquilo, né? É mais ou menos por aí, doutora? Isso, é mais ou menos por aí, né? A importância da gente assumir um pouquinho o que a gente está vivendo, o que a gente está sentindo, e que nem todo dia está tudo bem, né? Os primeiros socorros, a gente fala que é uma resposta, né, a um suporte emocional a uma pessoa que possa estar passando por um mal-estar, por uma crise, que ela precisa de uma ajuda. É importante a gente dizer, né, que os primeiros socorros psicológicos não é um tratamento, não é uma psicoterapia, não é um tratamento contínuo, mas é uma resposta emergencial para ajudar aquela pessoa que possa estar passando por uma situação de emergência, por uma situação difícil. Saber como agir, né, doutor? Pois é, e eu estava lembrando aqui, Kathleen, da minha graduação da Faculdade de Medicina, que tinha duas coisas. Primeiro, assim, todo professor falava que você estava ensinando o que a gente devia fazer, mas também o mais importante era o que não fazer. Né? É muito importante você saber o que não fazer. Então, eu queria saber se passa por isso, né, nos primeiros socorros psicológicos, se tem algumas coisas que a gente já sabe que não devem ser feitas, não devem ser ditas, ou não devem ser perguntadas, enfim. E também eu queria já aproveitar, Kathleen, perguntar se tem níveis de atenção, níveis de socorro. O que eu quero dizer com isso? Eu lembro que também a gente, fazendo uma analogia com os primeiros socorros físicos, né, tem a atenção básica de vida, que isso é para qualquer pessoa, não precisa ser médico, não precisa ser profissional da saúde, é saber chamar uma emergência, fazer de repente uma manobra de Heimlich, né, desengasgar a pessoa, é coisa que assim, brigada de incêndio tem que saber, não precisa nem ser profissional de saúde, é bom para todo mundo. E daí tem os atendimentos um pouco que são de emergência, mas aí ainda não são tratamentos, mas que já estão no nível de profissional da saúde, feito assim em hospital. Quando a gente fala de primeiros socorros psicológicos, eu queria saber então se a gente já sabe o que não deve fazer, e aí você falar um pouco pra gente, e perguntar para você se também tem esses níveis de complexidade, Kathleen. Legal, é uma pergunta bem importante, porque pelo nome, quando a gente pensa já, né, em primeiros socorros psicológicos, a gente já imediatamente associa a profissionais, a psicólogos principalmente. Então, essa é uma primeira coisa que a gente precisa dizer, que os primeiros socorros psicológicos, na verdade, eles podem fazer por qualquer pessoa da comunidade que esteja apta para fazer, que tenha aí, né, uma habilidade para poder prestar esses primeiros socorros às demais pessoas, tá? Então, ela não é um primeiro socorro exclusivo de um profissional de saúde. E por isso que existem aí hoje várias formações de cursos em primeiro socorro, justamente para ajudar essas pessoas a estarem habilitadas para oferecer esse suporte. E o que é importante, né? O que não
Então, isso a gente fica, o que coisas que a gente deve pensar em não fazer? Claro, né, a gente tem que pensar que essa pessoa que vai receber um primeiro socorro, ela está mais vulnerável, ela pode estar mais chorosa, ela pode estar apresentando algum sintoma, ela passou por um evento muito difícil na vida dela. Então, a gente sempre pensa pelo acolhimento, a gente sempre pensa, né, para trazer a compreensão para essa pessoa, mas o que não fazer? Então, a gente precisa pensar, por exemplo, que não cabe a gente julgar essa pessoa, porque o julgamento é algo que pode ser muito difícil, cada um tem a sua dor, cada um passa por uma situação, cada um lida de uma forma. Então, não julgar essa experiência, não julgar aquilo que está sendo dito, é algo muito importante, que faz toda a diferença quando a gente está oferecendo um primeiro socorro psicológico, tá? Além do julgamento, a gente precisa pensar algumas coisas. A forma, como eu disse, cada um responder é diferente. Então, se a gente pensa que aquela pessoa, de repente, ela não consegue falar daquela situação que ela passou, ela não consegue expressar, não cabe a gente forçar essa pessoa a contar aquilo. Não é porque você tem a curiosidade, não é porque você quer saber, para você entender, que você tem que forçar essa pessoa a dizer sobre isso. Então, a gente tem que tomar esses cuidados quando a gente está oferecendo esses primeiros socorros, para a gente não colocar o que é nossa necessidade, o que é, de repente, a nossa curiosidade, em favor daquela situação que não vai contribuir para essa pessoa. Então, são alguns cuidados importantes que a gente tem que ter. Agora, o que é importante? Dependendo da situação que acontece, a gente pode ter, como estava dizendo, sobre os primeiros socorros físicos. Então, sempre a gente vai pensar primeiro se essa pessoa está em segurança para a gente poder oferecer esses primeiros socorros psicológicos. Então, vamos pensar, se essa pessoa está ferida, se essa pessoa está machucada, a primeira coisa que a gente vai fazer é socorrê-la do ponto de vista físico, né, fisiológico, biológico, alimentação, água, feridas, e depois a gente vai pensar nos primeiros socorros psicológicos. Aí depois a gente vai pensar numa parte emocional, tá? Com essa pessoa. Então a gente precisa entender qual é a segurança que essa pessoa tá, se ela tá correndo risco ou não, para a gente poder oferecer esse primeiro socorro psicológico para ela. Tá? Agora, o que é importante a gente pensar também quando a gente oferece esses primeiros socorros, né? A gente tem que pensar qual é a nossa abordagem com essa pessoa. Então, como a gente vai abordar ela, qual é o lugar que a gente está, se a gente está em segurança, se essa pessoa está em segurança, se a gente tem as informações, justamente como está dizendo, os primeiros socorros também envolvem isso, a gente tem as informações necessárias para levar essa pessoa, para orientar essa pessoa, quais são os recursos que a gente tem ao nosso entorno para poder oferecer algo para essa pessoa. Então, esses primeiros socorros psicológicos, ele envolve uma gama, né, de um conjunto de coisas que a gente precisa analisar na hora para a gente poder oferecer. E aí são várias, por isso a necessidade da gente ter essa habilidade, né, da gente ter esse conhecimento para poder oferecer esse suporte para essas pessoas. Tu falou sobre níveis, né? A gente está falando aqui de uma maneira muito ampla, né, Kathleen? Porque quando você está falando em prestar os primeiros socorros, a gente pode estar falando de alguém que pode ter sido, acabou de ser agredida, ou alguém que acabou de ser demitido, ou simplesmente alguém que acabou de, sei lá, ser ultrapassado no trânsito e isso gerou algum, sei lá, algum tipo de situação com ele que ele não está conseguindo lidar e mexeu, né, com a cabeça dele. Dá para falar que esses primeiros socorros são gerais, esse mais simples, né, do escutar, entender, acolher, vale para todos os casos, ou a gente realmente tem que começar a separar caso a caso? Porque depois eu vou fazer uma outra pergunta que é sobre a proximidade que as pessoas têm em ajudar, né? Porque, sim, sei lá, se eu conheço o meu irmão e meu irmão está sofrendo por alguma coisa, muito provavelmente eu vou tratar aquilo de uma maneira muito diferente de alguém que eu não conheço, né? De alguém que acabou de chegar na minha frente e está precisando ser socorrido. Mas queria primeiro saber dos níveis, né? Vale para tudo ou cada caso é um caso diferente mesmo? Tem o ABCD, né? O que é o ABCD? Na emergência clínica, né, você vê o ABCD, que é as vias aéreas, se estão abertas, você vê o breathing, se a pessoa está respirando, você vê a circulação, você vê se o coração está batendo, se ela está com pulso. Isso independente, qualquer coisa que aconteça, você vai fazer o ABC, né, assim, essa primeira abordagem, o ABC. Tem um ABC no pronto-socorro psicológico, nos primeiros socorros psicológicos, Catherine? Então,
É importante, né, o que vocês estão comentando, porque hoje, quando a gente fala de primeiros socorros psicológicos, a gente atrela muito aos grandes eventos, então as grandes catástrofes, né, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem muita questão de chuva atualmente, né, e aí tem os deslizamentos, então a gente associa aos grandes eventos, mas é importante a gente dizer que esses primeiros socorros psicológicos, eles podem desses grandes eventos que acontecem, mas também as questões individuais, então a gente pode estar falando, por exemplo, de uma separação, de uma violência, de um abuso sexual, que a gente pode sim estar oferecendo, ou até alguma patologia, por exemplo, um quadro de esquizofrenia, um suicídio, que a gente também pode estar oferecendo esses primeiros socorros psicológicos. Então, ele é muito mais amplo do que só pensar as grandes catástrofes que acontecem aí em massa, né, nas grandes comunidades, tá? Agora, sim, né, é importante a gente pensar que a gente sempre precisa pensar, primeiro, de como a gente vai abordar essa pessoa, a nossa forma de entrar com essa pessoa, para daí a gente poder oferecendo informações e aí entendendo as necessidades dela. Então, acho que a primeira coisa que a gente vai pensar sempre nesses primeiros socorros é que vamos pensar que essa pessoa está muito vulnerável. Então, não adianta a gente chegar já com um monte de informação para ela. Então, primeiro a gente precisa fazer essa aproximação. Primeiro, a gente precisa entender essa segurança da pessoa. Primeiro, a gente precisa estabelecer um vínculo e uma confiança com essa pessoa para que ela possa, então, se abrir, contar o que pode estar acontecendo, para daí a gente entender quais são as necessidades e aí, possivelmente, os encaminhamentos e as direções que a gente possa fazer com essa pessoa. Então, necessariamente, para a gente começar um primeiro socorro, a gente vai passar sempre por essa questão do vínculo, porque eu preciso me vincular, eu preciso me mostrar uma pessoa de referência, uma pessoa de confiança, uma pessoa que está disponível para ajudar essa pessoa, esse outro, para então eu poder começar aos primeiros socorros. Sem isso, a gente não consegue fazer. Se eu não tiver essa disponibilidade para me aproximar, se eu não tiver essa abertura e o outro também sentir essa confiança para se entregar e receber essa ajuda, a gente não consegue caminhar para as próximas intervenções, para os próximos passos. Então, eu diria que o início de tudo é a gente conseguir vincular essa pessoa para a gente poder dar sequência aí nos próximos passos. Entender que a gente não vai resolver o problema também, né, doutor? É uma primeira abordagem, né? É uma primeira abordagem. Porque eu acho que isso pode até frustrar, né, a quem tenta ajudar também. Né? Se você está tentando ajudar e está vendo que não está dando certo, você também acaba entrando num limbo em que você se frustra porque você não consegue ajudar. Então acho que ter essa, né, Kathleen, esse pensamento de que você está ali para dar um suporte, mas não para resolver o problema que está chegando até você é importante também. Perfeito. Como eu disse, não é um tratamento. Resposta imediata àquela crise que aquela pessoa possa estar passando. Então, sem dúvida, a gente não vai resolver tudo em 20, em 30 minutos, que seja uma hora, até porque dependendo, né, do comprometimento daquela pessoa, vai precisar de muito mais tempo, às vezes de outras intervenções, e aí sim, de encaminhamentos e tratamentos. Então, de fato, é uma primeira resposta, por isso chama primeiro socorro, para que a gente possa entender a necessidade, entender o que está acontecendo com essa pessoa, para então a gente fazer os devidos encaminhamentos, e aí essa pessoa receber o tratamento adequado, enfim, porque ela está necessitando. Mas, de fato, de maneira longe de ser algo que a gente vai solucionar imediatamente. É um primeiro contato, por isso a importância do vínculo, para a gente entender qual é o problema que está acontecendo e poder oferecer ajuda para essa pessoa. Doutor, quando eu fui atrás desse assunto, eu ouvi e li muito sobre acolher, sobre escutar. E eu confesso, e aí eu quero abordar isso depois, que isso é muito difícil para mim e acredito que para muita gente. Mas quando a gente fala de primeiros socorros psicológicos, a gente está falando bastante sobre isso também, né? Sobre você não falar, não querer resolver as coisas, mas exercitar exercitar a escuta. Isso é muito difícil. Isso é difícil, até porque a gente não anda muito acostumado a ouvir, né? A gente tem muita pressa de falar e de dar uma resposta, e como a nossa convidada estava falando no primeiro bloco, né? A doutora Kathleen estava dizendo aqui, o primeiro socorro não é necessariamente você impor a sua angústia, você está ansioso conversando com a pessoa, e você fala, não, então eu preciso dar um conselho, eu preciso que ela fale, aliás, esse é outro... trazer uma experiência que eu já tive. Vou te dizer o que eu fiz, calma, não é sobre você esse primeiro momento, essa primeira abordagem, mas é sobre o outro. E se não me engano, queria até ouvir a nossa convidada,
escuta empática, ela também tem algumas técnicas que a gente pode usar, algumas dicas que a gente pode usar, né, Kathleen? E é um dos primeiros passos para fazer esse vínculo. Você falou que tudo começa com um vínculo nessa primeira abordagem. É isso mesmo? Tem alguma dica que você possa dar que na formação de socorrista psicológico a gente possa ensinar as pessoas, que os nossos ouvintes, como que se faz essa escuta empática? Sim, isso, como eu disse, né, é bem importante, um dos primeiros passos aí. Não tem manual, né, eu costumo dizer que quando a gente vai lidando com pessoas não tem manual. Acho que é importante, né, o que o doutor disse agora, que a gente precisa ter esse cuidado, as pessoas não estão acostumadas, então a gente precisa estar muito disponível. Então acho que a primeira coisa para a gente, quando a gente quer ajudar uma pessoa, a gente quer oferecer esses primeiros socorros emocionais, psicológicos aí, a gente precisa estar disponível. O que é estar disponível? É estar ali o mais neutro possível, de uma maneira que você, exatamente, segure as suas angústias, segure as suas curiosidades, segure a sua ansiedade. É você estar aberto a ouvir aquela história que vai ser contada para você. Porque muito provavelmente não será uma história também muito feliz, não será uma história muito atraente. E aí, os cuidados que a gente vai ter ouvindo isso, porque até que ponto você pode fazer uma pergunta, às vezes aquela pessoa pode estar muito chorosa, então você ouvir com calma aquele choro que está sendo dito, ou aquela dificuldade que a pessoa possa estar de expressar o que está sendo ouvido. Então, palavrinhas-chave que você pode usar, olha, estou aqui, confia em mim, se você precisar, eu estou aqui perto de você, qualquer coisa você pode me chamar. É sempre de uma maneira que você vai se colocando disponível para essa pessoa sem fazer uma pressão para que aquela pessoa te procure, para que ela responda ao que você gostaria que ela respondesse. Então, esse primeiro contato, esse vínculo, né, essa compreensão, ela precisa acontecer da maneira mais disponível possível. E aí, com essas palavrinhas-chave, de se permanecer próximo, de mostrar atenção. Muitas vezes, né, nos estudos contam que essas pessoas, à medida que elas vão sendo ouvidas, né, à medida que elas vão sendo, se sentindo notadas, isso já é muito terapêutico para essas pessoas, porque envolve muito um sentimento de solidão, envolve muito um sentimento de se sentirem sozinhas, sem compreensão. Então, só de estar junto já tem um efeito terapêutico muito importante para essas pessoas. Então, essa compreensão, esse acolhimento, do se mostrar disponível é algo fundamental e que, assim, é a chave para a gente começar a oferecer um primeiro socorro. Inclusive, ia perguntar, Kathleen, se você tem números ou, enfim, uma ideia, mas a gente sabe que o ser humano ele tem uma resiliência, né? Não chegamos a tantos bilhões, porque chegamos a tantos bilhões justamente porque a gente aguenta muita coisa, né? Apesar do sofrimento, apesar dos tropeções, a gente tropeça e parece que vai catando cavaco, mas vai em frente, se levanta e se vai. Então, o que eu queria perguntar é se o pronto-socorro, né, essa primeira abordagem, se a literatura científica fala sobre isso, o quanto ela resolve, no sentido que eu quero dizer assim, quantas pessoas vão depois precisar de fato de um tratamento, ir para terapia, ir para o médico, ir para o psiquiatra, ou quantas vezes é só isso mesmo, a pessoa está passando ali uma situação, recebeu uma notícia ruim, ela soube de algo difícil, ou ela passou por uma situação que ela vai ser acolhida ali e isso já vai resolver. Eu imagino, e é isso que eu queria ver com você, que uma grande parte das pessoas, com uma abordagem inicial empática, acolhedora, a pessoa segue o jogo e vai e não precisa de tratamento. É isso mesmo? Perfeito, é isso mesmo. O que a gente fala dos primeiros socorros é que a ideia desses primeiros socorros é a gente poder fazer essa pessoa lidar com os próprios recursos que ela tem para fazer o enfrentamento dessas situações difíceis que elas estejam passando. O que a literatura traz para nós aí, em números é que dos 100%, né, das pessoas que sofrem alguma catástrofe, tem alguma desorganização, alguma crise, 75% delas conseguem lidar sozinhas. Então, 75%, tendo um primeiro socorro, tendo uma escuta, tendo uma compreensão, elas conseguem, com os próprios recursos emocionais, lidar com as situações e segue. Tem 25% que precisam de atenção. Então, tem 25% que a gente precisa de um acompanhamento um pouquinho mais prolongado, que a gente, de repente, precisa de um segundo, um terceiro encontro, e elas precisam ter uma reavaliação. E aí, somente 15% é que elas realmente precisam de um encaminhamento, que aí elas vão
para um nível de especialização, que aí elas vão receber um tratamento especializado, um tratamento direcionado para os sintomas, enfim, para aí os diagnósticos que possam serem feitos aí futuramente. Mas, então, a gente tem uma grande parcela que só nesses primeiros socorros, de fato, já conseguem, com os próprios recursos, lidarem com as dificuldades e fazer os enfrentamentos daquelas dadas situações. No último programa a gente falou sobre o Janeiro Branco e aumentou muito o número de pessoas no Brasil que consideram a saúde mental o principal problema, né, de saúde, que se preocupam com isso. Isso tem aumentado muito. Mas quando eu sei, essa história de olhar o copo meio cheio, meio vazio, metade dos brasileiros ainda não coloca a saúde mental como uma prioridade. Isso, estou fazendo esse preâmbulo para voltar lá na questão da família Kathleen, da proximidade das pessoas para esses primeiros socorros e também para o outro lado, para quando a gente precisa da ajuda. Sei lá, muitas vezes você vai chegar para alguém e, sei lá, sua mãe ou sua tia vai falar, isso é manha desse menino, né? Isso aí, eu sofro muito mais no meu trabalho do que você e não estou assim. Muitas vezes a gente acaba diminuindo o sentimento dos outros, e aí eu queria te perguntar sobre isso, né, sobre essa questão de validar o sentimento que está ali na sua frente, e quando é você que precisa desses primeiros socorros, né? Como que a gente identifica que a gente não está sendo acolhido, que não está sendo bom para a gente e, obviamente, a gente vai buscar uma ajuda profissional, mas às vezes essa ajuda profissional ela não está tão ali, na hora em que a gente precisa do primeiro socorro. É assim no primeiro socorro físico também. Muitas vezes não vai ter lá a ambulância do SAMU para te socorrer. É possível fazer esse discernimento aí para buscar uma ajuda rápida que seja um pouco fora de algum ambiente tóxico, de algum ambiente que você sabe em que você não é acolhido? As emoções, no geral, né, nós não somos socialmente trabalhados para cuidar das emoções, para expressar as emoções, infelizmente, né? O que a gente mais tem é isso, levanta daí, não larga, não posso chorar, não dá tempo, e aí a gente acaba não lidando com as nossas emoções no dia a dia, nas situações em geral. É difícil, e aí por isso que eu coloquei inicialmente que para oferecer os primeiros socorros, essa pessoa precisa estar devidamente habilitada, e claro, ela também precisa estar em condições emocionais, ela também precisa ter esse suporte emocional para poder oferecer ajuda a alguém. Porque, como eu disse, a gente vai encontrar às vezes histórias difíceis, vamos encontrar situações delicadas, e que eu preciso também saber como eu estou, qual é o meu limite, até onde eu consigo oferecer ajuda para poder estar com essa outra pessoa. E é um cenário difícil esse mesmo. É difícil quando a gente está mergulhado dentro de uma situação, a gente conseguir reconhecer o que é tóxico, o que não é, até onde a gente pode ir, o nosso limite. Por isso que é sempre importante a gente estar muito atento, a gente ter as diferentes formas de autocuidado, né? Então, uma psicoterapia, uma autorreflexão, uma meditação, um exercício físico, enfim, as diferentes formas de autocuidado que a gente pode ter, para que isso, a gente possa ter sempre atenção, como estão as nossas emoções, como nós estamos lidando com as nossas relações, como está o nosso dia a dia, os enfrentamentos que a gente tem feito. Mas a regra geral é assim, o quanto você pode estar, quanto os seus serviços, quanto as suas atividades, elas podem estar disfuncionais, tendo algum prejuízo. Então, à medida que você está tendo um prejuízo no seu dia a dia, nas suas funções, seja no seu trabalho, seja nas suas relações, que o seu rendimento está de uma outra forma, que você está se apresentando mais desmotivado, com menos interesse, isso aí já são indícios que aí a gente precisa pensar que tem algo que não está funcionando devidamente. Então, a forma como a gente vai respondendo às situações do dia a dia é que vai contar para nós como a gente está se relacionando e o que precisa ou não de mais ou menos atenção. Mas, sem dúvida, que a gente precisa se observar o quanto nós estamos bem ou não para a gente conseguir poder ajudar o outro também. A gente sempre fala no Humanamente da importância do autoconhecimento, né? De você prestar atenção em você mesmo, em como você está. A gente não faz isso no dia a dia, a gente segue no automático, como a Kathleen bem colocou, a gente não é educado para isso, mas é por isso que a gente tem este momento aqui de parar, respirar e pensar, e aí, como eu estou, como você está? E pensar para valer, né? Dar uma refletida e a partir daí pedir ajuda ou oferecer ajuda. As duas coisas são importantes. Queria pegar ainda, doutor e Kathleen, essa história do validar o sentimento. E aqui, mais um relato pessoal. E o doutor deve saber disso. Pô, muitas vezes alguém vai chegar para pedir ajuda, sei lá, o João que está com problemas no trabalho, mas por mais que eu me esforce
ouvir o que ele tem para dizer e até para uma palavra de conforto, alguma coisa desse tipo. Cara, o problema do João não me convence. O problema do João não me convence. Eu trabalho muito mais que ele e não sofro assim. Às vezes não pode dar esse sinal de que o seu acolhimento ele é meio falso. Isso também não pode prejudicar esse primeiro socorro. Antes da Kathleen responder, eu queria ouvir o doutor sobre isso também. Porque tem muito disso, né? Às vezes, cara... Tá reclamando de barriga cheia, João. Mas é difícil entender a dor do outro, né, doutor? Sensacional, Ivan. Eu vou pedir daqui a pouco ajuda para a Kathleen aqui para ver se eu estou dando a resposta correta. Mas por isso que eu acho que a primeira coisa de todas é você de fato estar disponível. Uhum. É você de fato estar ali para aquela pessoa. Porque quando você fala assim, não, beleza, eu estou vendo este sofrimento, né? E independente do que está por trás, se eu acredito ou não, o meu foco é a pessoa está sofrendo. Independente se a taxinha é pequena ou se o prego é grande, furou e para ela doeu. E eu vou falar sobre essa dor, eu vou ouvir sobre essa dor. Não vou discutir a taxinha e não vou discutir o prego. Né? Não vou discutir se foi uma martelada, uma marretada ou se foi só um beliscãozinho. Eu vou discutir o que ela está sentindo. Essa postura você só consegue quando de fato você se coloca ali à disposição da pessoa. E aí a conversa é você responder aquilo que a pessoa está trazendo, do tipo, puxa, imagino que isso deve estar te incomodando muito, né? Puxa, parece que isso está te fazendo sofrer muito. Parece óbvio, né, a gente falando isso, mas para quem está sofrendo, ouvir isso é uma validação e é um acolhimento. Respondi certo, Kathleen? Não, e antes de você falar, Kathleen, nesse sentido, para quem está nos ouvindo, e as pessoas são assim, como você mesmo falou, né? A gente não está muito, a gente não é muito treinado para lidar com as emoções e expressar essas emoções. É uma ajuda maior falar, João, eu não vou poder te ajudar, João, não conta comigo nesse momento. Eu não tenho uma palavra de apoio para você. E se você se chama João, é um nome hipotético, tá? Não tem nenhum... Não é de você que a gente tá João falando. que veio buscar ajuda comigo. Mas às vezes também ajuda mais você ser sincero nesse ponto, Kathleen, de falar, cara, eu não sou a pessoa certa para poder te acolher agora. Bom, primeiro, né, respondeu certo sim, acho que a sua fala, né, doutor Daniel, são técnicas aí que a gente possa validar essas emoções. Então é isso, a gente não, como eu disse, o importante é a gente não julgar. Então, de fato, a gente não vai discutir o motivo do sofrimento necessariamente, mas o quanto essa pessoa está sofrendo. Eu costumo dizer que sofrimento não se compara, sofrimento não se mede, cada um tem o seu, cada um lida da sua forma, cada um passa de um jeito, cada um tem a sua história, os seus motivos, então não cabe a gente ficar julgando, dizendo é melhor ou pior, dando características ou qualidade para o sofrimento de cada um. E é isso, a gente vai ouvir essa história e o que a gente pode dizer para essas pessoas é justamente isso, olha, difícil, posso entender, lamento, tá difícil para você, e aí justamente validando essas emoções que essa pessoa está sentindo. Isso também é uma forma da gente vincular e da gente conseguir se aproximar dessa pessoa. Agora, é importante a gente saber, como já discutimos aqui, o limite até onde a gente tem condições de oferecer ou não um suporte, tá? Claro que se você não está habilitado, você não tem essa disponibilidade, você não acredita naquilo, então não arrisque a ajudar, né? Se você é daquele, né, que acha que depressão é preguiça, então realmente não faça nada em relação a isso, para você, inclusive, não piorar o quadro dessa pessoa. Mas é importante, eu acho que nessa fala, né, de, olha, não vou poder te ajudar, acho que dá para fazer um complemento, né? Olha, eu não tenho os recursos, eu não consigo te ajudar, mas procure alguém que possa te ajudar. Eu acho que juntar com o incentivo da pessoa a buscar ajuda pode ser importante. Isso pode, né, trazer um outro olhar para essa pessoa. De repente, se você sabe alguém que vai ajudar a indicar, ou então, olha, procura um especialista, olha, procura uma pessoa, procura um outro local que você possa. Como eu disse, pode ser qualquer pessoa. Então, vá para a igreja, né, procure uma pessoa de referência, um amigo, um familiar, procure alguém que possa te ouvir e, de repente, começar a dar esses primeiros passos para esse primeiro socorro, sabe? Então, acho que você tem que saber o seu limite, se você não tem essa disponibilidade, realmente assuma que você não tem, mas coloque, então, para essa pessoa, porque o fato de você não ter condições não significa que ela não precisa de ajuda. Então, acho que deixar claro que você não consegue, tá tudo bem, acho que ser honesto é importante, né? Não adianta a gente ajudar se a gente não está disponível para isso, mas dizer para essa pessoa procurar um local, alguém que possa oferecer essa ajuda necessária para ela. Agora,
Acho que esse é um gancho importantíssimo, Kathleen, viu, Ivan? Porque, então beleza, então não posso ajudar, não estou capacitado. Quem está? Né? Quem que vai ouvir? Então, você pensar nas empresas tem o RH, eventualmente na escola tem a psicóloga, o psicólogo, talvez o psicólogo está lá no RH, está na escola, mas talvez não tenha ali um profissional de saúde, não precisa ser psicólogo. Será que um orientador educacional vai poder saber como ouvir? Será que o pastor da igreja, ou o padre, ou o pai de santo, será que algum líder religioso vai poder saber? Será que o assistente social da comunidade ali? Enfim, o que eu queria falar agora, Kathleen, com você a gente precisa treinar essas pessoas que estão aí na linha de frente. Porque eu estou dando exemplos aqui é o que as pessoas, que os ouvintes vão se identificar. É o pastor, é o padre, é o assistente social, às vezes é o líder comunitário, é o enfermeiro ali no postinho de saúde. Existem formas, Kathleen, de a gente treinar essas pessoas da linha de frente na comunidade, no nosso país, para dar esse primeiro socorro psicológico? Exatamente, né? O que a gente mais precisa é capacitar essas pessoas, trazer recursos para essas pessoas, para que elas possam, então, lidar, porque são essas pessoas que realmente estão na comunidade. Nós temos hoje, sabemos, né, do alto índice global aí de doenças emocionais, então só os profissionais de saúde não são capazes de dar conta de tamanho adoecimento que a gente tem, e aí as pessoas justamente vão também com essas outras, então, igreja, escola, um coordenador, um professor, enfim, que podem estar junto e oferecer. Mas a gente precisa habilitar essas pessoas, as pessoas precisam ter o devido conhecimento justamente disso que a gente está conversando aqui, de como se aproximar, de reconhecer os riscos, de como vincular, o que não fazer, o que fazer, depois, se precisar de um encaminhamento, quais são os serviços que essas pessoas devidamente precisam procurar, então, um serviço de psicóloga, um serviço de psiquiatria, então, a gente precisa pensar também nesses encaminhamentos, então, são pessoas que precisam, sim, receber capacitação, que precisam receber essa habilitação para poder oferecer esses primeiros socorros psicológicos. Então, hoje, sim, existem uns cursos de capacitação, então, a gente tem lá o curso de primeiros socorros em saúde mental, para oferecer essa capacitação para essas pessoas, para que isso, o enfermeiro do posto, o professor, o coordenador, o amigo, o avô, o pai, né, o pastor, o padre, a freira, possam sim oferecer esse primeiro socorro para essas pessoas e oferecer ajuda, estarem juntos e fazer os devidos encaminhamentos. Então, com certeza, essas pessoas precisam receber capacitação para oferecerem esse tipo de suporte. Tem esse curso EAD? A pessoa pode, o ouvinte está agora escutando a gente falando, puxa, eu quero fazer isso, eu sou procurado aqui, eu sou síndico do meu prédio e vira e mexe e vem gente aqui no condomínio. E sempre tem essa pessoa, né, porque... Fala com fulano. Fulano, né? Ajuda todo mundo. E esse fulano muitas vezes não está capacitado. Ou ele fala assim, eu sempre falo com tal pessoa, todo mundo procura, eu vou pedir para essa tal pessoa se capacitar. Onde que o brasileiro procura essa capacitação, Kathleen? Tem cursos EAD, presencial? Como é que é? Vamos dar um serviço aqui para o ouvinte que quer se aprofundar um pouco mais nisso. Sim, nós então, né, lá do IPQ, a gente tem um curso de primeiros socorros em saúde mental, que é um curso aí que traz as diretrizes, né, para essas pessoas, para conhecerem, para entenderem, para se habilitarem a poder oferecer esses primeiros socorros. Existem então os cursos para poderem buscar essa formação, ele acontece sim no formato online, ele acontece sim no formato presencial, então a gente pode pensar desde as comunidades, então, por exemplo, uma igreja que vai lá e a gente consegue oferecer para essas pessoas, mas a gente pode pensar numa empresa também que, não só para o próprio RH, mas para toda a estrutura da empresa, por exemplo, para trazer, porque a gente precisa pensar também que isso é uma prevenção, então se eu capacito pessoas para conseguir ajudar outras pessoas, a gente está pensando numa prevenção, a gente está pensando em algo, né, que contribua para essa pessoa receber uma ajuda antes de precisar de uma grande intervenção, de ter um sofrimento maior ou até um afastamento futuro. Então, sim, a gente tem esses cursos de capacitação aí, que é para qualquer pessoa, que aí visa
entender um pouquinho mais sobre isso e poder trabalhar, como vocês mesmos disseram, a gente já tem pessoas hoje em dia que já, né, já estão nesse lugar, e aí talvez já que elas já estão nesse lugar, ter mais conhecimento, ter uma forma mais adequada para abordar é sempre bem-vindo, então existem sim esses cursos que é sempre válido. Um ouvinte procura lá, Instituto de Psiquiatria, procura na internet, Instituto de Psiquiatria, Hospital das Clínicas, Primeiros Socorros Psicológicos, deve aparecer aí os links para você se informar mais. É isso aí. E, claro, procure sempre aqui também ouvir o Humanamente, porque a gente abre esse espaço para discutir. E agora que eu estou à frente dessa temporada no lugar de Roberta Russo, doutor, eu vou trazer esses questionamentos, porque a Roberta ela já está com a mente treinada. E eu vim aqui assim, ó, com a mente, uma folha em branco, para saber exatamente como agir nesses momentos. E acredito que, pegando aquele número que eu falei, de que mais da metade da população assim sequer se preocupa, né, com a saúde mental, muito embora esse número tenha crescido e muito, é importante para o ouvinte entender em que condições, né, esses pedidos de ajuda que muitas vezes são velados vão chegar para eles e que mesmo que você seja lá como um amigo do João, que não está muito aí para a dor dele, dá para você agir de uma forma com empatia, enfim, e de alguma forma prestar ali um primeiro socorro psicológico. Bom, ponto final nesse Humanamente. Quero agradecer muito aqui a presença da Kathleen Mendes, psicóloga, ajudou demais a gente entender sobre os primeiros socorros psicológicos. Lembrando a você que o Humanamente está com as versões em áudio, temos o Humanamente em podcast, temos o Humanamente em vídeo lá no nosso YouTube e todo final de semana aqui na Band News FM, a nossa parceria justamente aí com o Hospital das Clínicas, com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Doutor Daniel, muito bom, hein? Vamos para mais um ano aí. Vamos que vamos. Obrigado, Kathleen. Obrigado, Ivan. Feliz ano novo para todo mundo. Vamos em frente, semana que vem tem mais. É isso.